Uma boa tarde a todos os ouvintes e a paz do Senhor para meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero dar uma palavra aos casais que hoje é uma raridade alguém viver 20, 30, 40 anos juntos. Mas tem pessoas que já alcançaram esse período juntos e eu agradeço a Deus por todos vós que têm se dedicado a seu cônjuge, ou o esposo que tem se dedicado à esposa e a esposa ao esposo. Quero dizer um versículo da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo a Éfeso, no capítulo de número 5, que ele começa relatando aqui, no capítulo 5, versículo 22, os deveres domésticos. Versículo 22 diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo de número 28 diz assim: Assim devem os maridos amar as próprias mulheres, com seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Amém? Vivemos dias tão difíceis hoje e tenho pesquisado, visto por amigos, por irmãos, que ao longo do tempo não consegue mais viver ao lado da sua companheira ou do seu companheiro. E vejo que a separação entre casal não escolhe tempo de casamento. Não pode ter casado e com uma semana se separar. Como já tem visto alguns casos de casamentos que com 6 meses vieram e se separaram, como também aqueles com 30, 35 anos, também o fato tem sido alarmante. De mim, eu falo, vivi 32 anos com a minha companheira, a qual descansou, o Senhor se agradou e recolheu. E já estou casado de novo, indo para completar 2 anos de casado, e tenho muito ainda a aprender com relacionamento a 2. Às vezes a gente aprendemos a falar, a lidar como 2 pombinhos, 2 casais recém-namorados, que um quer agradar o outro de toda forma. E com a preocupação do dia a dia, tenho visto
que muitas das vezes nós vamos se distanciando da pessoa a qual nós amamos, ou o homem ou a mulher, vice-versa. E eu gostaria, não é aqui um mandamento, não é aqui uma lei, um estatuto, mas são maneiras agradáveis que um para com o outro torna-se tanto as horas como o dia ou os meses mais satisfatórios. E de antemão, eu mesmo também preciso pôr muita coisa em prática. Mas diante de todas elas, é como o abecedário, ou como contar dinheiro. Que todo dia você pega em dinheiro, conta, soma, gasta, vende, entra dinheiro e dia a dia você está ali somando e diminuindo. E na vida de um casal, quem começou dizendo meu amorzinho, meu benzinho, minha queridinha, e quando namora não vê a hora de se encontrar, como foi a semana para você, como foi a escola, a faculdade, como foi no trabalho, e aquela troca de ideias de um para com o outro. E o casal não é diferente. Para o marido que sai de manhã para trabalhar, a esposa fica cuidando da casa, né? E os hábitos que tínhamos no início de uma vida a dois, parece com o decorrer dos dias, as dificuldades, a luta, e nós vamos colocando de lado. Mas eu tenho comigo, se nós é como uma leitura que você deve ler todo dia, e aqui eu quero dizer 37 razões ou deveres ou palavras que se deve dizer ao cônjuge, ou o marido falar para a esposa, ou a esposa falar para o marido. Um casamento feliz é um porto seguro, onde podemos relaxar e nos recuperar das tensões do dia a dia. Precisamos ouvir coisas positivas de nosso companheiro ou companheira. Portanto, reunir um grupo de amigos e pedir-lhes que relacionassem e o que gostariam de ouvir. Se formos fazer pergunta, eu mesmo falar para a minha esposa, que me corrige constantemente de determinadas coisas que ela gosta que eu devo fazer, constantemente ela está sempre, ou uma camisa que eu coloco suja, uma calça, ou a roupa que não combina com, ou a camisa não combina com a calça, vice-versa, né? E ela quer sempre, assim, com a sua dedicação, se preocupa muito com o meu bem-estar e não quer que eu ande de qualquer jeito para que não venha as pessoas causar ou pensar que ela não cuida de mim. E essa preocupação dela, aos poucos ela está me conquistando. E eu estou entrando na cartilha dela.
é difícil para as pessoas que às vezes estão mal acostumadas o seu dia a dia, a maneira de viver, principalmente quando vivia sozinho, e hoje tendo alguém do lado é diferente. Mas o dia a dia, a esposa, tanto o esposo, gosta de dizer: como foi o seu trabalho? Foi tudo bem o seu dia? O marido, como a esposa, gosta de ouvir: você é maravilhoso, você é maravilhosa, eu te amo, gatinho, eu te amo, gatinha, eu te adoro, você é meu tudo. E isso em um relacionamento a dois, quando fazemos isso e deixamos, o clima sempre vai ficando difícil. E a esposa gosta sempre de ouvir coisas amáveis do esposo. Ela sempre está esperando, ela sempre está querendo ser surpreendida pelo esposo com uma palavra de carinho, de afeto. E também, diante dessas 37 palavras, que falar todas elas no dia é difícil. Mas se falar uma durante o começo do dia, vai ficar preenchido até a noite. Então, dizer como foi seu trabalho, como foi seu dia em casa. E se tem criança, tem filhos, deram muito trabalho. Então, o diálogo dos dois, né? É como uma panela de pressão que pegou pressão durante o dia, mas quando chega a noite, que o esposo pergunta determinadas coisas, é como quem levanta o pino da panela de pressão e o ar começa a sair de dentro da panela de pressão. Quer dizer, a pessoa começa a falar e ela vai se refrigerando. O que você fez foi muito bom. Então, dizer isso de algo que o companheiro ou a companheira fez, isso alegra o coração de um e do outro. Aí, dizer para ela ou para ele: eu não me completo sem você. Então, dá uma convicção de uma dependência que precisa do afeto, do carinho do esposo ou da esposa. Quer ver outra palavra? Agradeço tudo que você tem feito por mim em todos esses anos, ou nesses meses, ou nesse mês que nós estamos juntos. Olha, não é comparável o que você tem feito por mim. Dizer isso um para o outro cria, é como uma corda que vai se entrelaçando uma na outra e depois fica mais difícil de quebrá-la, que é o relacionamento. Então, outra palavra, você está, depois de Deus, em primeiro lugar na minha vida, antes dos filhos, da carreira, dos amigos, de tudo. Acima de Deus, você está acima de tudo na minha vida. É palavras que o caldeirão está fervendo, mas diz a palavra de Deus que uma palavra branda suscita a ira. É igual um ou outro vir atacar com palavra
E ao oposto dizer: ô benzinho, não fala assim comigo. Eu te amo. Eu te adoro. Porque você está falando essas palavras tão duras e severas? Quebranta, suscita a ira. E a união volta a ser estável. Quer ver outra palavra? Estou feliz por ter me casado com você. Olha, tá certo que todo dia você não vai falar, né? Mas pelo menos sempre lembrar e dizer: estou feliz de ter casado com você. Quer ver outra palavra? Você é a, ou o meu, ou a minha melhor amiga, ou melhor amigo. As nossas esposas gostariam de saber que nós somos melhores amigos. Somos o melhor amigo dela. E que ela é a melhor amiga nossa. Não é só ficar no pensamento, mas tem que soar de dentro para fora essas palavras. E quando essas palavras começam a soar no dia a dia, dentro de um lar, pode ter certeza que o que está embaraçado vai desembaraçar. O que estava já à beira de uma separação começa a voltar a unir. Porque Deus se agrada com a família. Deus se agrada com o esposo que tem um relacionamento com a esposa perfeito. Quer ver outra palavra? Se eu tivesse que começar tudo de novo, eu me casaria com você de novo. É na hora que a coisa tá ruim, na hora que a coisa tá difícil, mas recebe uma palavra dessa. Se eu tivesse que começar, eu começaria tudo de novo. E há casamentos, meus amados e queridos ouvintes, há casamento que quando está à beira, sabe, de uma separação, de cada um ir para um lado, eu me preocupo. Eu não sou a favor de separação. Diz a palavra de Deus: o que uniu Deus, o homem não separa. E quem começou uma vida amorosa, sadia, boa, alegre, feliz, e quando vem as dificuldades, as lutas, os problemas, e tudo para tentar acabar e destruir uma família, eu sou do Ministério da Reconciliação. O de reconciliar não só o homem e a mulher com Deus para até mesmo a salvação, como também para a salvação da vida conjugal. Eu vejo para jovens que cresceram, mas cresceram distante dos seus pais biológicos. E outro dia eu fiz uma pergunta para um jovem que ele estava muito falando do pai dele, que não criou ele, que separou da mãe e tal, e que ele também não gostava do padrasto, tal. Aí, quando ele, sabe, expôs tudo que ele estava dentro dele, o ódio que ele estava, aí eu falei para ele: você tem filho? Aí ele me falou: tenho. Aí eu falei para ele: e você tem cuidado dele? Você está vivendo ao lado dele? Você está instruindo ele?
e ele falou que não estava, que estava o filho sendo aos cuidados da mãe. Aí eu tive que trazer em tona todo o ódio, toda a revolta dele, porque assim mesmo ele também estava fazendo. E qual seria o futuro para o seu filho? Aí ele caiu em si. Eu fui, certa vez também, a um amigo e irmão, depois de mais de 25 anos se separando da esposa. Ele trabalhava à noite, ela trabalhava em 2 plantão, e quase raramente um via o outro, e até chegaram a se separar. E esse amigo, ele começou a conhecer uma pessoa e já ia até ficar noivo e tudo. Aí ele veio falar comigo a respeito do que estava acontecendo, né? E eu dei 2 posições para ele. E ele não ouviu, ele preferiu dar um andamento ao noivado. Só que acabou não dando certo. Aí ele teve que voltar e tentar relacionar com a esposa. Mas aí ficou, como diz o ditado popular, um buraco. Ficou uma mancha. Hoje os dois estão vivendo até juntos. Voltaram a viver juntos. Mas não é mais como no princípio. Ainda que venham lutar para manter um casamento sadio, no fundo, temos a consciência, né, e o subconsciente. E o que está no subconsciente de cada um não é o mesmo que está na consciência e nas atitudes. Mas olhe bem, se eu tivesse que começar tudo de novo, eu casaria com você outra vez. É quando um casamento é satisfatório de ambas as partes e a pessoa reconhece isso. Quer ver uma outra palavra? Como quis ter você ao meu lado hoje, sentir sua falta hoje. E a pessoa que, quando convive ao lado da outra, todo dia, toda hora, todo momento, a distância por algumas horas já sente falta. Quem ama, quem gosta, não quer perder um segundo a distância do seu companheiro. Mas, olhe bem, uma outra palavra. Essa de sentir a sua falta, eu fico pensando, o marido ou a esposa que trabalha, um ou outro, e chega do trabalho e logo vai dizendo, olha, senti muito a tua falta hoje. Pensei muito em você o dia inteiro trabalhando. Que coração que resiste a essas palavras, falem. Todo coração, ele acaba se derretendo, se desmanchando. Agora, chegar para a pessoa e falar, benzinho, não consegui parar de pensar em você hoje. Às vezes, o marido tá para chegar e a esposa tá ali, às vezes até brava por alguma coisa. Não vê a hora do marido chegar para descarregar o caminhão. Aí o marido chega e diz essa palavra, não consegui de parar de pensar em você hoje. Cada coisa que eu estava fazendo no meu trabalho,
me relembrava você. Para quem vinha criticar, brigar, arengar, até esquece. Olha, dizer logo de manhã, foi bom acordar a seu lado. Abrir os olhos, um ou outro, e dizer para o seu cônjuge, foi bom acordar com você ao seu lado. Não sei se você, todas essas palavras que eu já tenho aqui notificado, você tem feito. É como prego bem fixado na parede, se você tem feito no coração do teu cônjuge, da tua amada, do teu amado. Mas, se não fez, nunca é tarde para você começar a fazer e falar. Quer ver outra coisa? Você sempre será o meu amor. Alguns usam assim até, você é meu mozão. Ô mozão. Sabe, às vezes, essa gentileza, essa maneira de trato, essa maneira gentil, que para muitos até acha esquisito, mas saiba, você está plantando uma semente boa. E os filhos, ouvindo isso sempre do pai ou da mãe de um para com o outro, os filhos também vão aprender. E não vai ser um lar como se tivesse no Irã, na Síria, em combate, em guerra. Mas vai ser um lar feliz. Outra coisa, outra palavra. Adoro ver o brilho em seus olhos quando você sorri. Olha, é bonito, é demais. Quando o homem vê a sua esposa alegre ao seu lado, sorrindo ao seu lado, ou a esposa vê o seu esposo feliz, sorrindo, brincando ao seu lado. Olha, as coisas ruins, o ódio, a raiva, o rancor, a ira, as mágoas, tudo isso tem remédio quando, olha, é como a palavra de Deus em Cantares de Salomão, que diz assim, dessa forma, Cantares de Salomão, deixa eu ver se eu consigo aqui, Cantares de Salomão diz assim, as muitas águas não poderia afogar o meu amor. Eu vou ler o versículo para ficar bem mais claro, né? Que eu posso errar em alguma palavra, né? Mas diz assim, as muitas águas não poderiam, que está em Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa, por esse amor, certamente a desprezariam. Quando citamos ou falamos, né, que adoro ver o brilho em seus olhos quando você sorri, como sempre você está como uma ótima aparência, é dizer, oh meu bem, você hoje está com uma ótima aparência, esse brilho nos seus olhos, esse sorriso, e isso enche, mas enche de alegria, de prazer, de felicidade de um para com o outro. E quando diz, olha,
esposa, eu confio em você. E quando a esposa também diz, benzinho, queridinho, eu confio muito em você. Ainda que alguém venha me dizer algo, mas a minha confiança está acima de tudo. E quando confiamos é igual a confiança que damos a Deus. Tá certo que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Mas quando é para um lado familiar, um lar, um casal que está construindo uma família, tem que ter confiança. Outra palavra, eu sempre posso contar com você. Você chegar para a esposa e dizer, olha, benzinho, ô queridinha, ou a maneira amável que costuma se dizer, eu sempre posso contar com você. Vice-versa. Ele contar com ela, com a esposa, e a esposa contar com o marido. Ainda que não dê no momento certo, a ocasião não seja oportuna, mas espera. Espera. Continua confiando, porque vai realizar. Quer ver outra palavra? Você faz com que eu me sinta bem. Chegar e dizer, amor, você faz com que eu me sinta bem ao seu lado. Quer ver outra palavra? Estou orgulhoso ou orgulhosa por ter me casado com você. Quer ver outra palavra? Sinto muito. Quer ver outra palavra que é quando é para o lado negativo? Olha, querido, querida, o erro foi meu. Reconhecer que errou. Olha, eu errei. Me perdoa. Me desculpa. Isso é bom para o casal. Reconhecimento das fraquezas. Quer ver outra palavra? Benzinho, do que você gosta? Do que você gosta que eu faço? Vê o que é que você não gosta que eu faço e vê o que você gosta para mim realizar. Isso se chama relacionamento. Quer ver outra palavra? Em que você está pensando? Porque quem não conhece o seu cônjuge, a pessoa com a qual vive, e muitas das vezes 24 horas por dia. O que está acontecendo, benzinho? Estou vendo que você está pensativo. Posso te ajudar? Está com algum problema? Está com alguma dificuldade? Conta comigo. É essas palavras que na vida de muito casal tem sumido da mesa, tem sumido do quarto de descansar, tem sumido quando se deita no sofá para ver uma TV. Muitas dessas palavras têm sumido dentro do lar, têm se perdido. Mas eu quero te dizer uma coisa, ainda há tempo. Ainda há solução. O teu casamento ainda pode ser recuperado hoje. Ainda que se perdeu ou na cozinha, ou na sala, onde quer que seja dentro da casa, mas vamos passar a vassoura hoje. A vassoura do reconhecimento de um para com o outro. Se for o caso de um perdão, que um perdoar o outro. Se for o caso, porque a palavra de Deus diz, aquele que se humilha será exaltado. Ainda que não foi você que errou,
Mas se você se humilhar, se colocar na posição, como foi que errou, pode ter certeza, Deus exalta o que se humilha. Quer ver outra palavra? Em que você... Quero ouvir com atenção. Quero te ouvir com atenção. É a pessoa saber que você vai dar todo o tempo disponível para ela ou para ele. E dizer também essa palavra: você é muito especial para mim. Principalmente as mulheres, elas gostam de receber esses elogios do esposo. E quando o esposo não faz, quando é só maltrato, é só palavras de crítica, de ofensa, pode ter certeza, o casamento vai à ruína. Quer ver outra palavra? Não posso imaginar viver sem você. É dizer, tanto a esposa como o esposo: olha, esse mundo não me caberia mais, não teria mais condição para me viver sem estar ao teu lado. Quer ver outra palavra? O que posso fazer para ajudar você? Outra palavra: ore por mim. Estou orando por você hoje. Eu aprecio cada momento que passamos juntos. Poder dizer isso para o cônjuge, pode ter certeza que vai viver feliz. Quer ver outra palavra? Obrigado por me amar. Obrigado por me aceitar. Obrigado por ser meu ou minha ou meu companheiro. Isso tudo é agradecimento que precisa estar como quem vai fazer um bolo. São ingredientes para um relacionamento perfeito. Ô benzinho, eu estou aqui fadigado, eu não aguento mais ficar. Vê o dia que dá para nós ir passearmos. Ô benzinho, que dia que nós vamos de novo naquele restaurante, sorrir, jantar, comer uma comida diferente, eu do teu lado, vendo o seu sorriso, vendo o seu semblante. Chegar de manhã, primeira coisa, me dê um cheirinho, ou um beijinho. Às vezes não precisa nem pedir, isso já é uma praxe, quer dizer, isso tem que ser rotineiro, não precisa nenhum nem o outro pedir, é já chegar e dar um cheiro, dar um beijo, dar um abraço. O namoro, quem casa não acaba com o namoro não, o namoro continua. O namoro não deve se acabar quando uma pessoa casa, quando vem o primeiro filho, ou o segundo, o terceiro, o namoro precisa continuar. E sabe qual é o combustível para um bom relacionamento? É a vida sexual, que não pode deixar. Se houve uma contenda, disse o apóstolo Paulo, o que se deve fazer quando há uma contenda dentro de um lar? O apóstolo Paulo, ele diz assim, que deve se fazer aqui, dessa maneira, no capítulo 7, versículo 5, diz assim: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente
pela vossa incontinência. Houve um probleminha, houve uma discussão, ficou triste por alguma coisa, alguma palavra, ou por algum gesto, alguma ação. Ô benzinho, então vamos orar. Fica um pouquinho aí no seu canto, eu no meu. Vamos tirar aí 3 dias, depois nós voltamos a conversar sobre isso. E não pode passar disso para que Satanás não venha. Não vos tente pela vossa incontinência, quer dizer, um patrão que briga com a esposa fica 3, 4 dias, aí chega no seu serviço, a sua secretária também está passando pelo mesmo problema. E quando surge qualquer conversa e ambos começam a um falar do seu problema para o outro, pode ter certeza, se não vigiar, a vaca vai para o brejo. Aí depois fica difícil. Mas não deixe o teu casamento se acabar. Olhe bem, o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher, se não aparte do marido. E, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Por isso que eu sou do Ministério da Reconciliação. Eu também me agrado com as palavras de Paulo, com seus conselhos. Muitas das vezes ele fala, digo eu, mas outras vezes ele fala, diz o Senhor. Quer ver outra palavra? Você torna os meus dias mais brilhantes. Outra palavra. Que tal fazer a experiência com... Agora aqui é uma recomendação. Que tal você fazer uma recomendação hoje? Uma experiência hoje? Tá com condições? Vai comer um hambúrguer? Vai comer um cachorro quente em uma lanchonete? Ou vai comer uma pizza? Ou vai a um jantar hoje? Ou comer uma feijoada à noite com a sua querida, se está nas condições? Mas se não, sente aí ao lado da mesa, ou no sofazinho, e fala, benzinho, vamos conversar agora. Vamos pôr os pratos na mesa, quer dizer, vamos acertar os nossos entendimentos. Vamos tirar todas as arestas, tudo que atrapalha, tudo que impede para nós sermos felizes. Vamos tirar hoje tudo isso da nossa vida, porque eu te amo e quero viver o resto dos dias com você. Diga essas palavras. Pode ter certeza. Eu vejo já a luz brilhando e um casamento sendo renovado. Deus abençoe a cada casal que está nos ouvindo nesta tarde. Amém. Cristo Jesus os abençoe.